Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, não sei se vocês já perceberam que o cenário tá mudado, né? Eu preferi falar aqui com vocês, já que eu vou falar sobre o meu casamento civil, né? Aqui é meu quarto, e aí com esse detalhe, assim, da gente, tudo, sabe, com esse clima. E eu queria falar com vocês, assim, que nossa história, algumas pessoas não acreditaram que ia dar certo, mas eu dou graças a Deus porque depois meus pais aceitaram, meus pais me apoiaram e estavam lá torcendo para dar certo, sim. Meu relacionamento que começou com um namoro à distância e hoje vamos completar 1 ano de casados. A gente casou no civil e, assim, a gente tem um sonho de casar na igreja, mas não é nossa prioridade no momento, sabe? E nosso casamento civil foi em Washington. Eu lembro que a gente ia dar entrada primeiro, logo no primeiro dia, assim, e quando conseguimos dar entrada, aí depois que a gente foi no local, tinha que ir 2 locais diferentes antes de casar, e aí a gente foi primeiro para este local, e aí na hora a pessoa falou assim que tinha que ter um representante, então foi a irmã do meu esposo, e eu tava de vestido branco, sabe? Eu quis fazer isso porque eu pensava assim, caso eu não case na igreja, pelo menos eu tive meu momento de noiva, sabe? Eu me senti noiva com o vestido. E eu tava feliz, eu tava super apaixonada, eu tava. Assim, foi um momento lindo, mágico, simples também, sabe? Mas era aquilo, era vários sonhos acontecendo ao mesmo tempo. Que era meu casamento, que era estar com a pessoa que eu queria e estava nos Estados Unidos, sabe? E era a minha primeira vez. Então, eu lembro que quando eu ia completar 15 anos, eu queria ir, só que eu tinha aquele sonho de ir pra Disney. Eu nunca conheci, eu ainda nem conheci também a Disney. Não é minha prioridade hoje, sabe? Eu quero conhecer outros locais hoje dos Estados Unidos. Mas é isso, a gente vai mudando, sabe? Conforme o tempo, conforme os anos, a gente vai amadurecendo a cabeça. Comigo tem sido assim, sabe? E aí a gente vai priorizando outras coisas. E no momento a gente tem conversado e tentado, assim, priorizar, em vez de um casamento na igreja, o gasto do casamento da igreja, a gente quer priorizar nossos filhos. Então, a gente quer planejar para isso, preparar financeiramente tudo para isso. Para a próxima etapa ser isso e não o casamento na igreja. Eu já me sinto realizada sobre meu casamento civil, mas é algo assim, eu tenho um sonho de casar na igreja, só que não é logo, daqui a uns 10 anos, sei lá, pode ser até as bodas de 25 anos, eu não me importo, sabe? Eu, por conta de que eu me realizei mesmo no casamento civil, meu esposo estava arrumado, você pode ver aqui a foto, eu também, eu me coloquei e me senti mesmo. Infelizmente meu pai não tava, meu irmão não tava, mas minha mãe tava presente, eu fiquei super feliz por isso, a mãe do meu esposo também tava. E depois, né, assim, é interessante, no começo tem aquela, assim, paixão, né, no casamento, mas depois, conforme vai os meses se passando, vai vindo, sim, as dificuldades, né, vem as responsabilidades. E primeiro, no começo, foi, assim, uma etapa de adaptação, mas não somente com a rotina e tudo, mas também era muito assim pra gente, era a língua. A gente já conversava, sempre eu falava com ele em espanhol. Só que depois, quando eu vim pra cá, eu senti isso de eu tenho que aprender inglês, sabe? E só que meu esposo trabalha e tudo, e ele já tava assim
cansado, ele chega cansado do trabalho. Esses dias que ele começou assim, a me ensinar mesmo inglês, pegando textos em inglês e lendo pra mim, e escutando e tudo, foi essa semana. Mas no começo foi bem puxado. Então, com esse tempo todo, é interessante porque muitas mudanças, graças a Deus, vieram muitas mudanças rápidas, sabe? E pra melhor, graças a Deus. Porque, assim, sempre vai ter alguma coisa, assim, que você quer de um jeito, seu esposo quer de outro, ou então algumas coisas que você queria que já acontecessem ainda não acontecem, né? Mas eu vejo que quando os dois estão dispostos a mudar para melhorar o relacionamento, para melhorarem como pessoas, sabe? Tudo pode sim dar certo. Tudo tem tá ao alcance para dar certo o relacionamento. E a gente costuma ser aberto um com o outro. Eu mesmo puxo um pouco ele porque ele é mais assim na dele, ele não é muito de se abrir o coração, então eu puxo um pouquinho, aí ele abre o coração pra mim, sabe? Do que ele tá sentindo, do que ele pensa, do que ele acha, do que ele quer. Mas ele sempre me fala o que ele quer e sempre me fala o que ele espera de mim. Então isso, graças a Deus, ele ele sempre fala comigo, ele é sempre aberto comigo sobre isso. E eu também com ele. Só que é isso, assim, conforme os meses que já se passaram, que vamos completar um ano, eu vejo assim que o segredo, a chave, a palavra é mudança para o nosso relacionamento, que assim não é perfeito, ainda não está perfeito como eu quero. Acho que também para ele não tá perfeito como ele gostaria, mas estamos sempre olhando, vendo o que precisa melhorar, o que precisa mudar e tal, e sempre falando, né, um pro outro o que quer melhorar e tudo. Tem coisas que meu esposo não fala pra mim, mas eu olho pra mim mesma ou até pra casa, algo que eu não tô fazendo pra casa, tá um ambiente bom, agradável, organizado, sabe? Então eu olho e vejo, não quero a casa assim, eu tenho que mudar nisso. E meu esposo até é tranquilo quanto a isso, sobre a questão da casa, ele me ajuda bastante, sabe? Mas o que mais pegou no começo pra gente foi a língua. E hoje, sabe como é que a gente se comunica? Eu falo hoje com ele em português e ele fala comigo em espanhol. Essa é a nossa linguagem, sabe? E é estranho, no começo era até estranho pra mim, porque eu falava pra ele, né, que eu sentia saudade de falar em português e tudo. Então, eu coloquei isso na minha cabeça e falava isso, né? No começo era bem estranho, porque eu via ele falando espanhol e eu falava e eu respondia em português. Era bem estranho, é tanto que minha cabeça já tava assim, tipo, mais pro espanhol. E é tanto que eu pensava em espanhol, sabe? De tanto falar com ele. Todos os dias eu falava em espanhol. E aí depois que eu falei isso, que eu iria falar em português, que eu tava com saudade da língua, que eu tava esquecendo algumas palavras e tudo. Então, ele aceitou de boa. No começo, eu até estranhei, assim, nossa, será que ele aceitou mesmo? Ou só quer, sabe, tá em paz comigo, não quer falar sobre isso e tal. Mas hoje, a gente vê isso como normal, sabe? É tão estranho. No começo foi difícil de adaptar isso, porque eu acho que são poucas pessoas, eu não conheço ninguém que faz isso, sabe? Mas dá super certo. Tem algumas coisas que ele não entende em português, então ele me pergunta, eu traduzo para o espanhol. Às vezes são palavrinhas, porque é bem parecido o português com o espanhol. E é mais o sotaque também, né? Tem algumas palavras que ele fala a mesma coisa, só que com sotaque diferente, tudo. E muita coisa dá para ele entender. Eu fiquei super feliz e minha mãe viu o quanto ele avançou no português por conta que ele conseguiu comunicar assim muito bem em português. Algumas palavras ele misturou
com o espanhol, mas ele conseguiu mesmo conversar com minha mãe, eu não precisei ajudar. E eu fiquei super feliz por isso, né? Porque a comunicação também com a família é muito bom isso. E, gente, é isso. Eu tô super feliz por a gente estar crescendo. Tem muita coisa que eu tenho que crescer, sabe? Mas graças a Deus ele é bem paciente, meu esposo, sobre ele esperar eu ter a minha independência, de eu começar a trabalhar, de eu começar a correr atrás, né, também de ajudar mais ele, a casa e tudo. Mas graças a Deus ele é bem tranquilo quanto a isso. Graças a Deus a gente tem, assim, conversado bastante. A gente também tem coisas em comum, como gostar de música, de assistir filmes juntos, de passar momentos juntos. Mas é isso, quando vem alguns problemas, algumas dificuldades, a gente tem tentado isso, assim, crescer mais, sabe? Não começamos o nosso relacionamento perfeito, ou não começamos, como posso dizer, assim, da forma como eu esperava, ou da forma como ele esperava, mas a gente tem se ajustado, melhorou bastante, sabe? Mudou se eu falar de como era no começo pra agora, sabe? Muita coisa mudou muito rápido. E é isso, sim, que eu posso dizer, que graças a Deus meu esposo tem realizado, começou a realizar meu sonho. Foi esses dias que eu queria muito, eu sonhava com isso dele me ensinando inglês, então ele tá me ensinando inglês, começou essa semana. E nossa, é incrível isso, sabe? Porque no começo eu pensei que eu botava na minha cabeça, tinha uma época que ele falava pra mim, eu tô cansado, trabalho, tal. Mas o meu sonho era isso, dele me ensinar inglês, dele ser meu professor de inglês. E dele falar, eu também falava assim, se não quer me ensinar, só fala inglês então comigo e tal. Mas ele não conseguia porque ele esperava que eu falasse inglês, eu não sabia de nada, né? Então tava meio assim bagunçado, né, as ideias. Só que aí quando ele sentou comigo, foi esse sábado mesmo, sentou comigo e pegamos um texto em inglês, ele começou a ler, eu li também pra ele foi me corrigindo, que eu falava algumas palavras erradas, ou como pronunciava corretamente, sabe? Então, aí é que caiu a ficha, nossa, ele tá realizando meu sonho, o sonho que quando a gente casou, ele tá realizando agora, sabe? E é isso que eu tenho, assim, muita coisa eu tenho até aprendido com o decorrer do tempo, que eu não sabia, sabe? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa não quer realizar os nossos sonhos ou não quer nos ajudar, sabe? Mas quando um homem ama uma mulher, sabe? Ele ajuda, mesmo que pareça que as ações dele dizem que não, sabe? Eu vejo assim que é ter paciência, é confiança, de você também ver que a pessoa quer fazer o melhor pra você. E meu esposo, graças a Deus, ele tem me mostrado, sabe? Ele tem me surpreendido com coisas que eu já não tava nem ligando mais. Eu falava pra mim que eu iria aprender sozinha, que eu me viro com o inglês e tudo isso. Mas ele já me ajuda muito, né? Tem vezes que, agora mesmo, nessa época, eu já não tô nem com muita vontade de ir pro supermercado. Então, ele foi sozinho pro supermercado e voltou com a comida e tudo, não reclamou, não falou nada. E são esses detalhes, sabe? Com coisas assim que se eu for contar aqui, nossa, dá horas e horas, sabe? Mas que é importante pra mim. E cada pessoa tem um sonho, tem um jeito, né? Você vai ter outros sonhos que você espera encontrar numa pessoa,
E é incrível quando isso acontece, né? É incrível quando você se sente realizada no casamento. E eu tenho me sentido muito realizada. Meu esposo não é perfeito, também não sou perfeita, mas a gente está caminhando, a gente ainda não chegou, assim, como posso falar, como a gente quer, sabe? A gente ainda não chegou nisso, a gente quer ter outras mudanças, mas o mais incrível é isso, porque estamos abertos para as mudanças, a gente está aberto para ouvir o outro, para querer mudar, para querer melhorar pelo outro. E meu esposo tem sido isso para mim, sabe? Ele me ajuda a crescer, ele também me mostra que me ama, tem feito muita coisa por mim que eu gosto muito, sabe? E tem me escutado, tem sido um grande companheiro, um grande amigo, não somente esposo ou essa parte, né, de namorado, não é somente isso. O casamento requer muitas outras coisas mais e ele tem sido isso, esse suporte, ele tem sido meu companheiro fiel, ele tem sido meu amigo, ele tem sido alguém que eu posso confiar para falar com ele e meu confidente também, sabe? Ele é super tranquilo quanto a essas coisas de eu posso falar com ele, ele guarda segredo. Tem sido como um diário para mim também, sabe? E entre outras coisas. E graças a Deus eu consigo sim ver Cristo nele, eu consigo sim ver posturas e ações dele que me lembra Cristo. E o mais incrível do nosso relacionamento também é isso, que nós temos a mesma religião. Então, quanto a isso, o que mais a gente faz juntos sobre isso de sermos cristãos é cantar juntos, de ouvir juntos a mesma música, ou então o mesmo filme. Às vezes a gente conversa quando um filme meio que foge dos nossos princípios, né? Então a gente conversa e fala, nossa, esse filme não tá legal, então não vamos ver esse filme porque parece que tá, ou então quando a gente tá assistindo algo e vê que, sabe, tá mostrando mais do que devia e tal, então a gente fala, não, bora ver até o final, não parece legal e tal. Certos filmes a gente já analisa e tal. É mais ou menos isso, a gente caminha, né, sempre na base da conversa, tem que ter conversa, um casamento, mas a gente também sempre tenta caminhar junto até as nossas escolhas, e eu mesma me expresso bastante, eu tenho me expressado bastante para ele, meus sentimentos, o que eu sinto, o que eu quero, e graças a Deus ele tem ouvido, ele tem entendido, ele tem também, assim, me apoiado, sabe, com coisas que eu quero, com coisas que eu sinto, que eu falo. Então, não é somente ele ouve e passa por outro ouvido, não. Ele absorve, ele analisa, ele pensa, ele fala pra mim o que acha. E ele fala, isso que você quer, então tudo bem. E caminhamos juntos, sabe? E quando tem alguma coisa, assim, que, por exemplo, eu gosto muito de ver filmes de romance. Então, acaba que, assim, ele não gosta muito. Ele até se esforça em ver comigo alguns, sabe? Mas não toda hora. E aí, já chegou a acontecer de uma vez ou outra, eu vejo sozinha e ele faz as coisas dele e depois a gente volta junto, sabe? Eu sempre tento comer junto. A gente sempre come junto. Então, ou ele vem pra onde eu tô, eu vou pra onde ele tá, sabe? Ou a gente para tudo e come, ou então vendo um filme que ele tá vendo, uma série que ele tá vendo, sabe? E é isso, eu vejo assim que tem que ter prioridades, tem que ter regras, né? E a gente sempre tá conversando para isso, para a gente sempre estar junto, em harmonia, em paz, em acordo. É algo assim, além da amizade, além de um namoro também, porque requer do casal ter amizade, mas também ter companheirismo. Tem uma palavra que eu tava lembrando que meu pai falou que assim,
que falou pra minha mãe que vê ela como cúmplice, sabe? E aí quando eu lembrei esses dias dessa palavra e eu vi isso, que nossa, meu esposo é isso pra mim, é um cúmplice, porque diante de minha caminhada ele sempre vai estar caminhando comigo, e é um cúmplice assim bom, não é algo ruim. E ele mesmo fala pra mim assim, eu quero que você faça isso, faça aquilo, que você trabalhe, que você tenha uma experiência e tal, nem que seja um período pra você ver como é que é e tal. Então, ele também fala de coisas que é pro meu crescimento, fala assim, tenta estudar sozinho inglês também, tenta estudar um pouco hoje e tal, porque ele se preocupa, sabe, com minha vida. E isso é incrível, porque é muito bom ter isso de uma pessoa, é muito bom você ver que não é um relacionamento assim de momento, é um relacionamento sério, é um relacionamento que a gente tem que me ajuda, não somente os dois, sabe? Não somente pra gente estar bem um com o outro, mas ele também me ajuda a eu ser uma pessoa melhor, a eu crescer, ele se preocupa comigo, com o meu bem-estar, sabe? E isso é incrível, porque assim, eu tenho pensado esses dias, eu estava vendo um programa falando de casamento, né? Mostrava festa, mostrava essas coisas, mas casamento é muito mais do que isso, é muito mais do que uma festa, é muito mais do que você simplesmente falar com sua boca os votos com um monte de gente. Casamento também é a dois, é vocês estarem bem juntos, é de vocês ajudarem um ao outro. E eu tenho aprendido muito isso, sabe? Tenho visto, vivido e crescido para a gente estar bem, para eu estar bem, para o nosso casamento estar bem. E é isso, gente. Acabei falando um pouco do que a gente está vivendo agora, mas nosso casamento civil foi muito bom. A gente conseguiu se casar no mesmo dia em Washington. Conseguimos o papel na mesma hora que casamos, nos deram o papel todo bonitinho com nossos nomes e tudo. E depois a gente saiu pra comer, tava minha mãe, a irmã dele, sobrinhos, a mãe dele e tudo. Comemos, tivemos nossos momentos e tudo. E depois a gente veio pra nossa casa, minha mãe tava com a gente. Ela ficou ainda um tempo com a gente e depois voltou pro Brasil. Mas é isso, eu posso dizer que assim, é até difícil de lembrar um pouco muita coisa do que já passou. É diferente, eu não tô mais como a cabeça tá outra, sabe? Mas o que mais eu tenho vivido, e meu esposo também, né? É os dois juntos. A gente tá aqui junto. E o que eu mais lembro agora no momento é isso, é como tá o nosso relacionamento agora. E é diferente, eu posso ver assim que quando os dois querem, tem tudo pra dar certo. Quando os dois querem, quando os dois trabalham, quando os dois não é somente trabalhar fora, é os dois trabalharem no relacionamento, sabe? De sentar na mesa, de conversar e falar o que você quer, o que você espera pra você, pra sua vida e tudo. E graças a Deus eu converso até sobre o YouTube, né? Que eu gosto de fazer aqui os vídeos. Então, meu esposo sempre tá me apoiando, sempre tá falando, sempre tá me vendo, graças a Deus. E é muito bom isso, sabe? Porque se não fosse ele me apoiando e dizendo que não, eu gosto que você faça, se é isso que você quer, faça mesmo, eu te apoio, sou seu fã número 1. Ontem ele falou isso pra mim, nossa, isso é incrível, sabe? Porque ele tá dizendo, eu apoio o seu sonho. E isso pra mim é muito bom, porque eu faço o meu trabalho, eu faço aqui os vídeos pro YouTube de uma forma mais leve, mais alegre e tudo, por conta que
ele está apoiando o meu sonho. Não é somente eu que quero esse sonho, mas meu esposo também apoia o meu sonho. Ele tá aqui comigo, não aqui, né? Quem sabe um dia, quem sabe ele vai estar aqui um dia gravando junto comigo, mas só de ter o apoio dele é muito pra mim, sabe? E isso é incrível também. Então, gente, eu vou ficar por aqui, que vocês possam também ver o meu relacionamento de um jeito que possa ser exemplo pra vocês também, que vocês possam também ter um relacionamento assim, bem legal, bem pra frente, bem assim, que vai te colocar pra frente também, não pra trás. E que vocês possam realizar seus sonhos também, sabe? Eu tenho muitos outros sonhos que eu quero realizar com meu esposo, mas eu vejo isso, que com ele eu posso realizar e posso caminhar junto com ele para isso, para realizar todos os meus sonhos. E que vocês possam encontrar alguém também assim, que seu relacionamento também seja assim, sabe? E que Deus nos ajude, porque eu falei isso? Porque assim, nenhum relacionamento é perfeito, nenhum relacionamento vem pronto, sabe? A palavra é essa. Nenhum relacionamento vem pronto. Você vai construindo, sabe? Você vai confiando mais, você vai conhecendo mais a pessoa. E eu posso dizer assim que Deus foi a chave para eu estar vivendo esse momento maravilhoso com meu esposo e de a gente caminhar para muitos outros momentos maravilhosos. E eu agradeço muito a Deus por isso, por meio da sua palavra, por meio de orações, por meio de bênçãos, por meio de transformações que eu tenho visto do meu esposo, de mim também, sabe? E eu agradeço a Deus por isso, porque Ele tem sido a melhor base, o melhor suporte, o melhor apoio pra gente. Ele é que tem apoiado todos os dias e nos ajudado todos os dias pra gente estar bem, pra gente tentar lidar com a situação da melhor forma, de tentar nos levar também ao amadurecimento, sabe? De a gente deixar sempre as claras, conversar o que tá achando ruim, ou então tentar melhorar, falar o que quer que melhore, de sentir o que o outro quer, de se colocar no lugar do outro, sabe? E é incrível isso, porque eu não caminho só com meu esposo, a gente tenta caminhar também com Deus. E isso tem, assim, nos mostra que o foco não é somente os dois, mas são três. Primeiro eu e Deus, meu esposo e Deus, e aí a gente caminhando junto com Deus, a gente sempre vai realizar o sonho do outro, a gente vai sempre caminhar com princípios que não vai ferir o outro, que sempre vai alegrar o outro, que se a gente consegue primeiro agradar o coração de Deus, a gente consegue também agradar o coração do outro. Então, fiquem com Deus, que vocês possam ter um dia maravilhoso. Tem muito mais que eu quero falar para vocês sobre eu e meu esposo, para eu mostrar para vocês também. Mas por enquanto é isso. Fique com Deus e até a próxima.